Nessa semana, lemos a Parashá Ki Tavo, que começa com uma mitzvah muito interessante, a mitzvah de Bikurim. A pessoa, quando ela tem a terra dela, e ela plantava, ela semeava, e no momento da colheita, ela colhia as primícias, aquelas primeiras frutas que tinham começado a crescer da terra dela, que são justamente as frutas que ela mais gosta, que ela já tem um carinho especial por essas frutas. Ela tinha que levar essas frutas no Beit HaMikdash, ela levava numa cesta, era uma grande festa, essa ida dos Bikurim até o Beit HaMikdash, até Jerusalém, e ela oferecia isso para o Cohen e fazia uma grande declaração diante de Deus de agradecimento e reconhecimento por todas as bondades que Deus fez, não só agora que a gente está em Eretz Israel, mas toda a proteção, todos os milagres que Deus fez durante a nossa história. A grande pergunta, por que é tão importante levar os Bikurim? Por que não levar as frutas mais bonitas? A gente escolher no nosso campo quais são as frutas mais bonitas e essas oferecer para Hashem. Por que é tão especial a gente estar oferecendo justamente as primeiras frutas? Junto com essa pergunta também, a continuação da Parashá fala sobre várias brachot e várias klalot, várias bênçãos e maldições que podem recair sobre o povo judeu, e isso é condicional ao nosso comportamento. Por que isso vem justamente junto com o assunto dos Bikurim? Então explica o Rav Zev Lev que a gente pode aprender, por exemplo, olhando um prédio. Óbvio que as paredes são muito importantes, mas se uma parede tem uma trinca, não tem problema, a gente conserta, a gente pinta de novo, mas se a mesma trinca ela aparecer nas fundações do prédio, então isso pode derrubar o prédio inteiro. As primícias representam as fundações. As primícias representam o começo de um novo trabalho. Então, justamente agora que o povo está prestes a entrar na terra de Israel, a Torá está avisando para a gente a importância dos começos. Então, por exemplo, a Klalá e a Brachá, se vai ter uma bênção ou se vai ter, Deus nos livre, uma maldição, tudo depende da forma como o povo judeu vai entrar na terra de Israel e vai começar o serviço para Hashem. Se a gente vai estar conectado com a espiritualidade ou Deus nos livre. Desde o começo, a gente já vai se afastar dos caminhos corretos. A mesma coisa a gente pode aplicar na nossa vida. Estamos chegando agora em Rosh Hashanah. Óbvio que o ano inteiro é importante, a gente tem que ser cuidadoso com cada ato, mas Rosh Hashanah são as fundações do ano. E durante as fundações, a gente tem que ser muito mais cuidadoso. Não é nenhum tipo de hipocrisia. Chega essa época do ano, Elul, Rosh Hashanah, a gente vê as pessoas mais cuidadosas, as pessoas, entre elas, tomando cuidado para um não ofender o outro, pedindo perdão. Por quê? Será que isso não é hipocrisia? Durante o ano inteiro, a gente faz coisa errada e de repente agora virou todo mundo tzadik? Então, respondem os nossos sábios, aqui não tem hipocrisia nenhuma, nós estamos plantando as raízes, as fundações do novo ano. Então, a gente capricha um pouco mais para que o ano ele saia com mais brachá. Conto uma história interessante de um homem que ele tinha um jardim, mas aquele jardim era um pouco estranho. Enquanto todos os jardins em volta, eles eram muito grandes, árvores altas, todo mundo que passava na rua percebia que as árvores dele não eram muito altas e todo mundo dava muita risada, mesmo que aquele homem dava para ver que ele era cuidadoso, as árvores dele não cresciam. Depois de muitos anos teve um grande furacão na cidade e as pessoas perceberam um detalhe interessante. Enquanto todas as árvores da região elas foram facilmente derrubadas pelo vento, as árvores daquele homem, que agora já estavam muito altas, elas aguentaram firmes, foram as únicas árvores que aguentaram de maneira firme aqueles ventos fortes. Então as pessoas perguntaram para ele qual é o truque, qual é o segredo. E ele explicou, todo mundo aqui quando irriga suas árvores, dá para elas muita água, então as raízes não precisam se aprofundar. Eu ia dando de pouquinho em pouquinho para forçar a árvore a ter fundações, a ter raízes cada vez mais profundas. A minha árvore demorou um pouquinho mais para crescer, mas quando ela cresceu muito mais alto e principalmente muito mais forte que as outras árvores. Esse é o assunto dos Bikurim. A gente oferece para Hashem
as primeiras frutas, a fundação das nossas frutas, a gente quer que seja com santidade, para que todo o nosso trabalho que vai vir depois, ele também possa ser construído em cima de santidade, e assim vale para tudo na nossa vida, assim vale para o começo de um casamento, assim vale para a educação dos nossos filhos. Todo o nosso começo, a gente tem que tomar um cuidado especial com a santidade desse começo, porque de acordo com o começo, assim vai se desenvolver o restante do trabalho. Shabbat Shalom.